condena, comenta, inventa. Esse autoconhecer-se não é fenômeno, é algo possível, basta querer, substituindo alguns maus hábitos por outros menos nocivos, desvencilhando-se de amarras energéticas incompatíveis com a real vibração do nosso espírito, fazendo retrocognições lúcidas, saberemos sem misticismo, sobre os passados, maus passados com certeza, pois, caso contrário, não renasceria aqui novamente passando o que passa, colhendo sementes plantadas há séculos atrás. Esse despertar é individual, não adianta estudar em livros, tem que pôr em prática certas ações bem pensadas e planejadas, buscar o autocontrole em todas as situações, em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, na igreja, em todos os lugares. Mude uma postura para melhor em qualquer circunstância, lembrando-se sempre de que, dentro de seu peito pulsa um coração que a qualquer momento poderá parar de bater. Estas coisas em outras dimensões não são possíveis de se realizar, portanto as ações pensadas devem ser colocadas em prática aqui nesta dimensão densa, sob este sol. É aqui que se adquirem lumens, tônus energético, aquele esmerilhamento para que nossa alma e nosso espírito tornem-se iluminados a tal nível que um corpo físico terrestre e esta dimensão não sirvam mais. É a chamada ressurreição, renascer noutros mundos mais sutis, outras paisagens hoje inimaginadas pelos que ainda vivem mergulhados no universo umbilical, fétido, limitado e cego. Para tanto, não é preciso mudar de religião, de partido político, muito menos de time de futebol. É só começar a agir com discernimento em tudo, respeitando os semelhantes como a si próprio, começar a raciocinar coletivamente, evitando exaltar o ego, o orgulho, a prepotência, o eu primeiro, erguer a cabeça sem empinar o nariz e olhar o horizonte, em silêncio, em harmonia física e energética, paz interna, com o verbo perdoar na ponta da língua, com as virtudes paciência, tolerância, fraternismo e amor. Chegar ao ponto de poder dizer até mesmo para os que o prejudicam que, amo você, muito mais do que você a si próprio, por conhecer-se, saber que sabe, ter certeza por comprovações, deixar a base física em repouso e consciente, lúcido, navegar no imenso oceano multidimensional, sentindo as vibrações de ser eterno, de ser luz, percebendo claramente que não é apenas terráqueo, que não se limita a este corpo, que é tudo, que está em tudo, que não é uno, que, apesar de indivíduo, não é individual. Você é os amigos e os inimigos, fora do corpo raciocinando e pensando fazemos parte de uma imensa luz maior, que é Deus pura energia, puríssimo amor. A projeção consciente não faz mal à saúde. Fala-me de Deus. Pois, eu já esqueci. Após um final de semana de muito trabalho no foyer de um edifício no setor bancário de Brasília DF, a exaustão física estava quase no limite e percebi que por trás do cansaço havia um grande chamado para trabalhar em dimensões extrafísicas. Fui para casa e, sob uma chuveirada, restabeleci as energias. Ainda pude ver o meu corpo deitado com um piloto automático, uma pulsação e respiração, necessárias para o equilíbrio e restabelecimento químico. Volitando aos pés da cama, fiz minha invocação, um agradecimento e me pus à disposição da multidimensionalidade. Percebi as luzes do aeroporto de Brasília lá embaixo e adentrei a dimensão turbulenta, terrível, com gritos, berros de dor, horror, pavor. Senti que estava muito bem acompanhado e sabia que a tarefa era um resgate, porém não sabia de quem, onde e como. Os amparadores ficaram e mergulhei feito uma bola de luz numa escuridão sem igual. Os gemidos, grunhidos, gritos e urros foram aumentando. Percebi que estava perto e pude ver milhões de consciências, conforme corpos humanos, mergulhados num lamaçal fétido, borbulhante e assustador, um lodo grosso e pegajosa. Volitava por sobre aquela tétrica cena e parei sobre uma senhora.
Percebi logo que era aquela pessoa que eu deveria retirar de lá. Iluminei o local e espichei os braços. Ela agonizava e não podia erguer os seus braços que estavam submersos naquela gosma nojenta. Pus-me a orar e pedir a Deus que me ajudasse naquele momento, e percebi que minha luminosidade aumentou contagiando a todos, fazendo-os calar e um enorme silêncio instalou-se. Aproximei-me da senhora com muito custo, pois muitas falanges assediadoras e mantenedoras daquele local tentavam impedir a minha tarefa. Ampliei o campo áurico afastando-as e novamente estendi as mãos e nada. Ela não conseguia se mover, sentia muitas dores. Coloquei minha mão direita dentro de seu cérebro e acessei tudo que ela fez de ruim em várias existências. Percebi que aquele sofrimento já tinha uma duração de 401 anos, tempo aqui da nossa terceira dimensão. Envolvia com o amarelo ouro que meus amigos essênios me ensinaram. Ela levantou a cabeça suja pela lama podre e disse-me: "Fala-me de Deus." Aos soluços e chorando continuou: "Pois eu já o esqueci, quero perdão de tudo isso só Ele pode me dar." Vislumbrei a vastidão daquele ambiente horrível, e comecei a falar que Deus era uma energia muito boa, que jamais quis que tal situação acontecesse com quem quer que seja, que tudo aquilo era devido a vibrações, reações de ações causadas na terceira dimensão e que todos poderiam sair dali. Era só arrepender-se com vibração íntima, perdoar a tudo e a todos e buscar a luz. Todos voltaram a berrar e gritar, queriam se livrar dos sofrimentos. Ela conseguiu livrar os braços e atirei. Percebi que subíamos em alta velocidade. No caminho mudei sua vibração e sua energia e pude ver tratar-se de uma mulher muito bonita, porém muito má, que cultuava as energias de ódio e havia, em 3 encarnações seguidas, destruído a vida de umas 30 pessoas pelo bel prazer de exercitar o ódio. No ano de 1594 todas as suas crueldades haviam chegado a um limite. Muito rica e poderosa, mandava torturar e assassinar quem ousasse cruzar o seu caminho. Muitos dos crimes que cometeu foi por puro capricho, exercício das energias de ódio, causando gratuitamente sofrimentos horríveis para mulheres e homens. Era ajudada pelo seu companheiro, um bárbaro torturador, e gostava de assistir às torturas, chegando a sentir êxtase em muitos casos até hoje. 1995, em Barcelona, ainda existem marcas destes tétricos acontecimentos. E dentro da cosmoética universal não posso revelar seu nome, pois a 5ª geração ainda vive na superfície da Espanha. Muitos se odeiam com diversos tipos de rixas e desavenças, reações energéticas causadas por essas ações há 4 séculos atrás. Ela executava os crimes junto do companheiro. Os parentes que se omitiram, aqueles que sabiam, mas faziam vista grossa, também hoje sofrem consequências, formando um clã coletivo kármico de umas 300 pessoas, envolvendo-os em suicídios inexplicáveis e doenças incuráveis. Após tomar conhecimento de tudo isso com a maior clareza e lucidez, chegamos a uma espécie de teto onde os amparadores e muitos outros seres de luz nos aguardavam. Como sempre tenho presenciado, fico prestando atenção aos detalhes. Eu e os meus amparadores ficamos. Ela seguiu em frente rumo aos reformatórios extrafísicos com maestria em direção a um recomeço árduo, difícil, porém uma divina chance de poder recomeçar e reparar os erros dos passados. Quanto ao seu companheiro, talvez ficará naquele local terrível mais alguns séculos, pois a reação é proporcional à ação. Não que Deus determine um tempo para pagar, não existe isso, muito menos a suprema energia, a qual denominamos de Deus, está envolvido ou determinando tais situações. Inclusive é a maior falta de respeito dizer que isso é justiça divina. Tudo é energia e esse é mais um caso do tipo: plantou sementes ruins, vai colher frutos péssimos com certeza. Portanto, vigie o que você tem semeado ultimamente e procure de forma silenciosa o perdão ou a reversão de ações não muito humanas e recomece com um plantio de sementes selecionadas, pensadas,
planejadas para que num futuro bem próximo possa desfrutar com discernimento as reações que virão. Por isso tenho sempre afirmado que no futuro, você poderá planejar da melhor maneira. Os erros dos passados você pode substituí-los com boas ações ou boas sementes. Pois uma coisa é absolutamente certa: um dia você irá desativar esse corpo físico o qual você usa temporariamente. E aí como será? E onde será? Nas subdimensões de lodo, limbo escuro e frio, ou nas mônadas de aprendizados e desfrute? Aquele denominado céu bíblico que tanto foi frisado, só que com um detalhe: não existe apadrinhamento e perdão fácil do jeito que as religiões apregoam pelo mundo. Deus não é um carrasco, muito menos um julgador. Você é livre para fazer o que bem quiser e por tudo que você fizer de bom ou ruim, só você vivenciará reações, energias indissolúveis criadas por você, através dos pensamentos, sentimentos, atos e atitudes. Depois das despedidas volitei sobre Barcelona, bem que tive vontade de fazer um turismo, mas fui convidado a retomar ao corpo. Agradeci a Deus por mais essa maravilhosa oportunidade. Fiz minha invocação cósmica e acordei para mais um dia na Brasília seca e barulhenta, como sempre com a boca fechada e pensando naquele terrível local, com milhares de seres humanos sofrendo reações, causadas por ações praticadas aqui nesta dimensão, sob este céu e este sol escaldante, muitas vezes silenciosa e impunemente. Impunidade que só pode ser adiada aqui nesta dimensão. Por isso desejo que alguns seres, dirigentes e políticos do nosso Brasil possam vislumbrar, pelo menos por 3 segundos, aquelas cenas que tenho presenciado nos resgates que faço. Com certeza suas verdades e paradigmas mudariam para melhor. Compreenderiam que todos nós estamos interligados e que, apesar de indivíduos, não somos individuais, somos tudo. Estamos em tudo e fazemos parte de um processo evolutivo inimaginável devido à nossa cega ganância e ignorância. Força de convicção ou fé. O fato de ter aprendido a praticar as retrocognições, acessos sádio a vivências passadas neste ou noutros planetas, e de dominar a técnica da bilocação consciencial de psicossoma através das projeções lúcidas e muitas vezes assistidas ampliou em mim a tão falada e pouco exercitada fé. Há o fato de a maioria dos seres humanos desconhecerem essa técnica, pois todos acham que para ter fé é necessário ser frequentador ou participante ativo de religiões, credos, seitas e filosofias. Muitos vão mais além. É necessário obedecer rigorosamente à Bíblia e aceitar Jesus em suas vidas, e o que não consta no livro sagrado é coisa ruim. Sou pesquisador e não tenho o objetivo de ferir quem quer que seja, agredir religiões ou credos. Navego sozinho por dimensões inimagináveis, vivencio situações incríveis, muitas das quais indizíveis com palavras humanas, que posso garantir não são frutos de imaginação ou ficção, como muitos afirmam por não possuírem, em sua rede neuronal física, referenciais para fazer comparações. A técnica é muito simples. Após um relaxamento muscular completo e consciente, começa-se a manipular cores vibrantes através do pensamento. Sempre tenho afirmado que tudo que se pensa instantaneamente se manifesta em nossas psicosferas, aquela atmosfera energética que todos os seres vivos possuem. Venho policiando meus pensamentos e atitudes há 20 anos, quando aquele copo de bebida explodiu em minhas mãos e escutei aquela voz suave e meiga dizer mansamente: "Filho, não faça isso." E numa atitude de moleque, fiz que não percebi e insisti em colocar o copo à boca. Quando tudo aconteceu, fui dormir cedo naquele sábado de abril em 1977. Percebi que nosso corpo físico possui pontos energéticos, por onde recebemos as energias imanentes da Mãe Natureza. Após várias experiências sem referencial algum, amigos me falavam da cultura hinduísta onde eles estudam esses pontos, denominados de chakras. Sempre com a curiosidade voltada ao conhecimento sem excessos, fanatismos e latrias,
E como sempre sem poder dividir com ninguém tais experiências, sequer podia tocar no assunto, muitas vezes sempre tomava notas, registrava todos aqueles sonhos maravilhosos, que apelidava, na época, de presente dos deuses. Uma das pessoas que me acompanhavam e que muitas vezes desprezei por desconhecimentos, eu achava tratar-se de meu anjo de guarda, quando, na realidade, trata-se de uma freira francesa que desativou o corpo físico em 1905, numa cidadezinha na França. Por afinidade, sempre me ajudou e me explicou todas as dúvidas que eram naturais, inclusive justamente uma ex-freira estar energeticamente sempre lá quando eu saía do corpo. Os porquês foram tantos, mas o que importa são as respostas, quase sempre contundentes e cruéis até. Pois como sempre achamos que estamos aqui nesta vida por obra do acaso e que iremos para o lado bom ou mau, onde seremos julgados por alguém que achamos ser o criador de tudo. Na realidade, aprendi que o fazendeiro cria o gado, mas Deus criou o fazendeiro e seu gado. Compreendi no mais perfeito francês que Deus é uma energia que jamais virá julgar e condenar ninguém. Aprendi também que somos energias conscienciais em evolução e que neste momento estamos na escala evolutiva humana, pertencemos a outras escalas evolutivas, e somente através do amor é que conseguiremos galgar os degraus evolutivos. Enquanto não atingirmos um nível sutilíssimo de energia como seres humanos, continuaremos voltando aqui neste plano para resgatar, recomeçar. Para um jovem humilde e simples como eu, realmente tudo isso foi um estupro evolutivo. Todos os meus referenciais de nada mais serviam e as experiências cada noite se acentuavam. Eu meditava muito, pedindo equilíbrio para suportar toda aquela barra sozinho. Certa vez cheguei a solicitar um descanso, e percebi claramente que não estamos aqui, na dimensão Terra, para descansar, como se a vida fosse um feriadão. Descobri que apenas o corpo físico usado por nós é que descansa, para se restabelecer quimicamente. Nós jamais dormimos, nós somos energias multidimensionais, estamos e fazemos parte de tudo. O cérebro físico, a audição e a visão são apenas aparelhos que o nosso verdadeiro cérebro, que é, ou está no psicossoma, alma, e no mental soma, espírito, usa para compreendermos a dimensão física terrestre. Aprendi que fé é uma força de convicção. Comecei a ter fé na vida, fé em mim mesmo como ser humano. Passei a respeitar mais os outros em pensamento e posteriormente na prática. Ainda estou exercitando a paciência e a tolerância, atributos indispensáveis para o autoconhecimento, além da humildade. Se não se exercitar a lição de humildade, é muito difícil descobrir as maravilhas da vida. Tudo está em você, tudo depende de você. Não adianta deixar de lado, fingir que não vê, ou pôr a culpa em Deus, no célebre comodismo. Seja o que Deus quiser. E, quando acontece algo ruim, também temos o descaramento de afirmar, foi por vontade de Deus. Eu compreendi que não está na vontade de Deus que catástrofes aconteçam. Principalmente assassinatos, acidentes fatais ou todos os surtos de doenças existentes hoje que estão aniquilando a raça humana na face da Terra. É muita falta de respeito, falta de conhecimento alegar que um câncer num ente querido foi Deus que quis assim, ou mesmo no caso da vítima de assassinato, considerarmos como vontade de Deus. Tudo isso é absurdo e só cabe na cabeça de quem desconhece a si mesmo e o discernimento e, por egoísmo, esconde-se ou amarra-se nas letras das filosofias e credos. Muitas vezes reconheço também que não é possível mesmo que percebam, pois seus universos são restritos, seus referenciais são arcaicos ou nem existem. Percebi claramente que os famintos de comida na terra, antes de tudo são famintos de Deus. Erraram no passado, pisaram, humilharam, enriqueceram ilicitamente. O que muitos não querem é admitir essa realidade, pois exercitam muito bem esse livre-arbítrio cego.
Mas o amor imanente é tão poderoso que continua proporcionando o que se manifesta enquanto às vezes for necessário aqui no plano terra a terra reconciliarem-se e recomeçarem a grande jornada. Essa força de convicção, hoje sei que se ampliou 1 milhão de vezes, e, de forma anônima, em várias dimensões tenho procurado pôr-a em prática, esclarecendo, resgatando, sempre de forma assistida e sempre aberta ao conhecimento e aprendizado. O fato de acessar facilmente o passado não é para mim motivo de orgulho, no sentido de ser mais que os outros, mas sim motivo para buscar a perfeição através dos erros passados e principalmente verificar com cautela, lucidez, segurança, fatos históricos e religiosos, que ainda hoje servem de referenciais para a raça humana terrestre. Posso tristemente afirmar que mudaram muito os conhecimentos deixados pelos avatares para beneficiar alguns com riquezas materiais. Tenho dito que não o podemos criticar, pois eu e você, ajudamos a criar horrores no passado e, com certeza, estamos hoje aqui, para reparar erros através de outras atitudes mais pensadas. Outros pensamentos mais elaborados, num exercício de fé, de força de convicção de que precisamos mudar para melhor, tanto para com nós mesmos como para com nossos semelhantes. Até parece papo de padre ou de pastor, garanto-lhe que não é. É sério, é profundo, é realidade dura de encarar, e posso dizer mais, não adianta deixar para amanhã ou adiar. É agora. Jesus sim. Cristolatria não. Desde quando me considerei um projetor consciente, após ter pesquisado muito sobre o fenômeno, analisando os porquês, e ter conseguido, graças a Deus, superar os medos, pois diante de fatos desconhecidos geralmente nossa reação é um certo receio de crítica por desconhecimento, por falta de informação, cultura mesmo. Aquele bairrismo ignorante onde todos os referenciais são quando muito regionais. Concluí que tendemos em seguir os hábitos e costumes daquela região, no meu caso a nossa querida Dourados, estado de Mato Grosso do Sul. Como sempre estava fora do corpo, noutra dimensão, achava que havia somente aquela esta em que nos manifestamos. Não compreendia muito, falava pouco ou quase nada. Me assustava o fato de frequentar lugares para onde iremos após a nossa morte. Dava o nome de pesadelos quando voltava dessas colônias extrafísicas, pois não era nada normal um jovem ter tido contato pessoal com pessoas que já não existiam mais. Os conflitos eram tantos. Além dessas pessoas continuarem a existir, mantinham os mesmos hábitos e atitudes, inclusive faziam as mesmas coisas desta dimensão. Para mim aquilo era muito. Eu buscava extrafisicamente a Bíblia e não encontrava respostas satisfatórias para o que vivenciava. Descobri que os considerados espíritas estavam mais próximos da realidade, porém com muitos erros e excessos. Como cristão, não aceitava muito a ideia da reencarnação ou de estudar sobre o assunto. Sempre achei que existia uma disputa entre os credos e religiões em arrebanhar fiéis. Hoje, com os pés no chão, com paz no coração e muito discernimento, posso afirmar com todas as letras que nenhuma religião, credo ou filosofia é melhor que a outra. O caminho é o mesmo. O único erro de todas são os excessos e o exercício prático do egoísmo. Não existe uma melhor nem uma pior. O que ocorre são diferentes níveis de compreensão devido à cultura e ao conhecimento de cada um. Essa compreensão está intimamente ligada ao nível energético vibratório do indivíduo, que são os inúmeros casos onde alguns compreendem a reencarnação. Outros sabem e conhecem muito bem o outro lado da vida. O medo e a falta de conhecimentos aprisionam outros tantos naquele ostracismo cego. Mesmo assim buscam a paz espiritual. Existem também os eufóricos filosóficos que se prendem às letras das filosofias, deixando para depois a grande realidade. Outro erro gravíssimo é intitular-se cristão e falar mal de budistas, kardecistas, shintoístas, islamistas, filósofos e ateus. Quanto ao Brasil, além da nossa civilização ser adâmica cristã,
Somos uma miscigenação de raças e não faz muito comemoramos apenas 500 anos de existência. Nossa cultura ainda é muito unilateral, estamos sempre procurando progredir materialmente. Espiritualmente, buscamos seguir este ou aquele, aprisionando-nos em regras pré-estabelecidas, muitas delas absurdas e imperceptíveis, pois fomos doutrinados para enxergar apenas um lado da moeda. A psicologia do medo ainda serve para manipular a opinião pública. Pois o público não é esclarecido, não é desperto, está preso a crenças e conceitos, limitando seus horizontes, a tal ponto que muitos nem sequer esperança de uma vida melhor conseguem vislumbrar. Somos cristãos, pois buscamos os ensinamentos do essênio pleiadiano Jesus. No entanto, ficamos apenas na filosofia. Na prática não fazemos nada. Através das projeções conscientes, conheci outros avatares, que têm o mesmo amor e ensinamento que o nosso Jesus, e busquei saber por que tanta preocupação conosco, a raça humana da Terra. Além de ter tomado conhecimento do processo evolutivo de todas as espécies em todas as escalas evolutivas, conheci de perto outras civilizações, umas muito mais adiantadas que nós, outras terrivelmente mais atrasadas. Conheci e transito em outros universos além deste físico e visível nas nossas noites estreladas, onde os nossos referenciais de tamanho, distância, tempo, peso, só servem para nós, habitantes, dentro da atmosfera da Terra. Já estive em orbes planetários, onde alguns veículos possuem até 40 quilômetros de diâmetro e singram o imenso oceano cósmico pesquisando, analisando, muitas vezes até colonizando, são raciocinantes e pensantes. Quanto ao mental soma, espírito, eu consigo ficar infinitamente pequeno e infinitamente grande dentro dos meus referenciais e o mais incrível, existe uma linguagem cósmica de entendimento entre todos nós. Não importando a qual planeta, região, universo você pertença. Nessa ocasião perguntei sobre Jesus, pois senti que estava algumas centenas de anos-luz daqui, toma-se conhecimento. Fiquei surpreso em saber que ele, como tantos outros, estiveram aqui pois pertencem a escalas evolutivas muito mais evoluídas que nós e por amor, não poderiam deixar esta civilização acabar ou ficar marcando o passo eternamente pois o objetivo de tudo é o amor, energia sutilíssima que nós, terráqueos, estamos longe de compreender e sequer praticar, pois estamos numa vibração meramente sexual, e através das energias de Kundalini, por desconhecimento, misturamos as coisas, além de exercitarmos apenas o ego. Estamos aqui nesta dimensão para superar as dificuldades e não adiá-las. Essas dificuldades foram contraídas por nós mesmos em outras ressurgências, encarnações, passadas, e não conseguimos alcançar o nível energético vibratório para mudarmos de escala evolutiva, para os essênios, a mesma de Jesus, Buda, Krishna, Jiva e muitos outros. Com isto, estamos reprovando e voltando a cursar a mesma série anteriormente mal vivida, devido a esse terrível fato. O essênio Jesus e tantos outros se manifestaram aqui dentro de um corpo físico, com a mesma linguagem, ensinando-nos os caminhos corretos da evolução. Vieram a mostrar que em apenas um estágio é possível alcançar a ressurreição. Para tanto é só pôr em prática todos os ensinamentos. Apesar de que antepassados nossos terem alterado os textos, pois era como hoje, uns tentando serem mais que os outros, ou tentando dominar os outros, a arma é a mesma, a desinformação com ênfase para o lado emocional e não racional. Hoje a mídia está ajudando, todo ano surge um esporte radical diferente, onde se estimula apenas emoção, energia situada no cérebro inferior, cérebro terrestre ou subcérebro abdominal, aquele no qual alegria e felicidade são sinônimos de friozinho na barriga e o riso fácil. A galera segue conduzida, além de uniformizada, vibra em uníssono. As latrias, os excessos, a ignorância,
A falta de conhecimento e até instrução básica de higiene corporal são algumas das causas que contribuem para que continuemos nesse renasce, morre, onde tomei conhecimento que em média nós, terráqueos, já estivemos aqui umas 650 vezes. Pare e pense nisto com carinho, olhe para você, analise, reflita, ouça, perceba, desperte, com os olhos abertos você já está. Mulher, a salvação da humanidade. É a única salvação para esta humanidade terrestre. Não estou exagerando, estou afirmando como projetor consciente, superconsciente e lúcido. Conheço uma boa parte do que é evolução e quem somos dentro do contexto evolutivo. Através da retrocognição acessei várias jornadas vivenciadas como mulher, e digo mais. A opção por estar mulher nesta jornada é uma decisão sábia. Até costumo brincar, dizendo, é preciso ser muito macho por optar em renascer mulher. Custou-me compreender porque o seno Jesus subiu para o nível 33º monádico e Ana, a avó, e Maria, a mãe, estão no nível 12 da mesma escala celestial. Não são elas inferiores, são a mesma energia consciencial do essênio Jesus. Ou seja, são a mesma pessoa. Foi mostrado a mim que tais energias são simplesmente o lado feminino cósmico da porção energética consciencial de Jesus, que por sua vez é também um fragmento energético de uma outra luz superior. Compreendi perfeitamente que nossa dimensão é feminina e que toda a raça humana também é feminina, como energia consciencial e seres de luz que somos. Não temos sexo. Realmente, apesar de não parecer e ficar difícil de acreditar, mas é esse estágio em que nos encontramos, somos e estamos femininos cósmicos. O fato de revezarmos em reencarnações como homem e mulher é apenas um ajuste energético. Como ser manifestante tenho que adquirir mais luminosidade nas duas polaridades. Por isso, estamos subdivididos em homem e mulher. Descobri que o homossexualismo é uma energia não manifestada, acontecendo através do revezamento consciencial na hora errada. Por desconhecermos a nós mesmos por completo, ressurgem para resolvermos ódios dos passados. Por não sabermos separar as coisas, as energias não manifestadas quando eu era mulher na dimensão física dos passados, podem ressurgir em qualquer idade na atual ressurgência. Como exemplo, tomo a mim mesmo que nesta jornada renasci com o sexo masculino. Como tenho um certo conhecimento de causa, seleciono os revezamentos e procuro resolver-os numa sequência, dando prioridades para as amarras energéticas de jornadas em que eu também era do sexo masculino. Mostraram-me, com clareza, que a opção estar mulher aqui é uma decisão de altíssimo nível, pois são muito poucos os seres que compreendem e ao menos aceitam tal ideia. Essa maravilhosa decisão só ocorre na intermissividade, berçário cósmico, e com a lucidez. Eu, por exemplo, acessei várias pendengas dos passados que só superarei se nas próximas ressurgências optar, de livre e espontânea vontade, renascer mulher. Caso eu nunca mais queira ou aceite aquelas energias não manifestadas femininas, inconscientemente eu tentarei superar mesmo sendo homem. Daí os problemas homossexuais incompreendidos por todos. Somos reencarnações sucessivas, tendo você condições de acreditar ou não. A evolução é completa e jamais se evolui apenas uma parte ou porção. E digo mais, com os papiros e os ensinamentos que a Essênia Maria deixou, os romanos acenderam suas churrasqueiras, pois além de politeístas, gays, cegos, eram prepotentes e juntamente com os coleguinhas gregos, persas e outros eliminaram dos escritos tudo sobre os seres femininos. Simplesmente não gostavam das mulheres. Inclusive a medicina greco-romana da antiguidade extraiu clitóris das recém-nascidas e os persas as criavam apenas para escravas e serviços leves. Não posso dizer mais, pois eu já fui daquela época várias vezes. São as encarnações mais vergonhosas que já constatei e vivi. Talvez você ache muita graça, mas eu lhe pergunto, e você?
Por acaso, sabe o que está fazendo hoje dentro desse corpo? E as energias não manifestadas de outro sexo, como você está resolvendo? Se você nasceu homem, resolva só aquelas e negue o resto. Se veio mulher, proceda da mesma forma. Evite misturar as coisas. Lute, tente, peça ajuda celestial. Não reprove. Voltarei como mulher, sapientíssima, e serei presidenta deste pobre e emburrecido país. Mulher, a salvação da humanidade. 2. Nos papiros e escritos de Maria, os quais os romanos fizeram questão de destruir, pois era muito para aquelas cabeças treinadas apenas para conquistar, destruir e expandir o império, consta que os essênios continuam atendendo a vários planetas como fizeram aqui, onde as forças do mal atuam. Por isso as pulsões energéticas femininas cósmicas que são nível 33 desceram até o nível 12, para auxiliar e amparar os humanos da Terra. Esses detalhes, bem como essa realidade, foram muito bem explicados e podem ser acessados através da projeção consciente. Qualquer ser humano tem esse direito, pode até não saber ou não querer por medo. Realmente é necessário eliminar todas as fobias. Não tenha medo, saia do corpo, tente. Depois ficará automático e nunca mais você vai querer ou ficar preso e obnubilado dentro do veículo físico, que é emprestado da Mãe Terra. Chegará um dia em que terá que devolvê-lo. Nesse dia você deverá estar lúcido, consciente, com uma bagagem de conhecimentos de tal ponto a não precisar ser socorrido ou ser levado para os reformatórios ou hospitais extrafísicos, ter condições energéticas para galgar livre níveis existenciais de altíssimas vibrações, para, com sabedoria, saber reorganizar a árvore genealógica física e extrafísica, compreendendo todos os desígnios cósmicos. O título deste artigo é de propósito como os outros, devido à grande realidade que é, somente a porção feminina possui a informação mais correta sobre o amor. Não esse amor sexual pênis, X, vagina, o amor na plenitude de ser. Estamos no nível evolutivo 21. E só compreenderemos o amor celestial no nível 25. O amor entre o homem e a mulher, que nada mais é do que o encontro da outra porção energética, hoje erradamente denominada de alma gêmea, erradamente devido ao nível evolutivo ainda muito aquém da grande realidade cósmica, visto que nossas reencarnações geralmente são para resgatar, kármicas, para dissolver, anular amarras energéticas nocivas contraídas nos passados. Por isso, afirmei anteriormente que, se estou masculino nesta jornada, devo com lucidez e consciência, resolver as amarras energéticas de jornadas que também renasci com o sexo masculino. Isso devido ao afunilamento energético, à aceleração das partículas cósmicas às quais somos e pertencemos, além da conscienciogeníase, excesso de energias conscienciais no planeta Terra. Essa disfunção energética, onde energias não manifestadas de ambos os sexos, nos assediam para serem resolvidas. E somente as mulheres estão resolvendo essas energias com mais tranquilidade. Em cada 10 mulheres, 6 buscam mais a conexão cósmica, ligam-se com mais frequência às suas partes divinas. Enquanto que os homens em cada 10, apenas 4 buscam suas conexões cósmicas e divinas, dos quais 2 quase sempre desistem e não têm fé, e aquela força de convicção em si mesmo é muito inferior em relação à mulher. Extrafisicamente amparadores e senos me confirmam e me mostram essa terrível realidade. O homem é mais perverso, maldoso inclusive consigo próprio, é mais corrupto, é mais homossexual, é mais negligente, etc. O bicho-homem realmente é inferior, a energia é mais densa. Não foi à toa que Deus fez o homem, pensou, analisou, refletiu e resolveu fazer um projeto melhor e definitivo, que é a mulher. Quando eu voltar para lá, irei agradecer pessoalmente. E se fez coisa melhor ficou só para ele. Se você veio mulher nesta jornada, parabéns.
Procure não contrair amarras nocivas e com lucidez, paciência, equilíbrio, resolva com amor todos os resgates. Também não vá transformar-se em vaquinha de presépio. Busque em silêncio uma sintonia cósmica com Ana e Maria. Procure harmonizar-se, refletir, perdoar e auto-perdoar-se, reconciliar, reciclar-se. Pratique um silêncio consciente, peça saúde, perdão, proteção, cura, amor, paz. Elas estão lá esperando. Eu conheço, conferi, constatei, é somente na 12ª mônada, nível existencial, que você conseguirá ajuda. Vá buscar, não fique esperando cair do céu, mexa-se. Pois a sua missão encarnatória é muito mais nobre que a minha, que também é, mas não tanto. E você que está macho, que tal mudar na próxima? Seremos amigas e tricotaremos felizes. Não houve a tempestade. Muitos têm escutado sobre regressões a vidas passadas realizadas por terapeutas famosos, principalmente se forem norte-americanos. Muita gente que dispõe de algum dinheiro sobrando submete-se a essa prática psíquica, voltando no tempo para resolver problemas atuais que se originam há muito tempo atrás, ou por curiosidade, muitas delas pouco sadias, pois ódios e mágoas esquecidos podem vir à tona. Com o aperfeiçoamento das projeções conscientes e após muito treinamento, aprendi a fazer a chamada bilocação de mentais Orna, por meio da qual consigo acessar várias situações ao mesmo tempo e tenho encontrado muitos vivos projetados, frequentando as mesmas salas de aulas extrafísicas. São pessoas conhecidas no Brasil e citar nomes fica desagradável, pois a maioria não possui rememoração devido aos maus hábitos alimentares. Refiro-me mais especificamente às bebidas alcoólicas que causam um mal irreparável em nosso cérebro físico, causando uma espécie de cancelamento das sinapses, elo energético de ligação entre os neurônios, células importantíssimas para que o nosso verdadeiro cérebro, que está no psicossoma, alma, possa decodificar as sinaléticas e as percepções. Com isso perdemos toda a lembrança das nossas jornadas noturnas, fato este denominado de estado de obnubilação, em que a energia consciencial fica inconsciente. A psicologia, através do mestre Freud, quase decifrou esse fato. Ele fazia suas projeções e tinha muita certeza que, se viessem à tona, hoje ele não seria considerado o pai da psicanálise, mas sim o deus dos loucos. É no mental soma que está o cérebro integral, lá está o registro de todas as vivências que já experimentamos ao longo de milhares de anos. Através deste corpo sutilíssimo é possível voltar ao passado e rever todos os passos e situações, inclusive bisbilhotar épocas não vivenciadas, ou seja, aquele espaço de tempo em que você não esteve encarnado, porém esteve vivo, consciente e lúcido. Na realidade, você sempre existiu, e milhares de vezes se manifestou em dimensões físicas, como esta agora, de várias maneiras e formas em diversas outras escalas evolutivas, intraduzíveis, indizíveis com palavras humanas. Digo isso pois simplesmente ainda não consigo explicar, verbalizar. Uma coisa aprendi: consigo me controlar para não entrar no euforismo projetivo, quando as energias de plexo solar e emoções superam as energias racionais de coronochakra. Esse equilíbrio adquiri treinando. Claro que fui muito bem orientado pela minha amparadora, apesar de ela ter sido uma freira francesa e de viver presa num convento cheio de regras e proibições. Essa volta ao passado, através de mental soma, eu chamo de retrocognições. Como pesquisador humilde e amador, porém aberto ao autoconhecimento sem aqueles excessos de fanatismos, já estive em situações históricas para checar fatos que até hoje influenciam tanto o comportamento, quanto a maneira de ser e agir de todos os seres humanos. Não foi fácil aceitar e compreender. Dessas situações históricas, a mais linda, mais lúcida foi poder entrar em contato direto com Krishna e com Jiva,
O avatar que introduziu a música e revitalizou as cores através das flores e as notas musicais através de certos e abençoados pássaros. Descobri que não são dois avatares. Na realidade é apenas um só. É uma espécie de união de seres de altíssimo nível vibratório, oriundos da chamada dimensão filosófica, onde tudo é poesia, música e arte, inclusive nós seres humanos. Acredite se quiser, ou se puder, somos um poema encarnado. Todas as suas células estão vibrando numa harmonia sinfônica, arquitetadas com as energias do amor. Tudo planejado conscientemente, sabe por quem? Nós mesmos. A mais triste dessas experiências foi voltar a 1970 anos atrás mais ou menos, pois o nosso calendário está errado. Descobri que essa civilização foi a única em toda a galáxia que humilhou e tentou assassinar o avatar denominado Jesus, oriundo das Pleiades. Aquele sênio que, humildemente e por amor, se preparou durante 900 anos para encarnar um corpo físico igual ao nosso, para com a mesma linguagem nos passar conhecimentos e, por puro egoísmo humano e a politicagem de conquistas da época, fez com que o Império Romano colocasse tudo a perder. Já passava do meio-dia, quando o pequeno vilarejo se agitava com as execuções, através do processo de crucificação. Eu era um escravo filisteu, devido ao porte físico, porém de morte marcada, pois sempre que podia destruía os algozes centuriões. Fomos colocados numa espécie de pátio para assistir à leitura de mais uma sentença. Tratava-se da sentença de Jesus, que foi considerado agitador e chefe dos rebeldes, pois para os romanos invasores, aqueles que não obedecessem assim eram denominados e marcados. Esses rebeldes eram vítimas e Jesus os estava sempre ajudando, ensinando inclusive a perdoar, que era uma tarefa muito difícil alguém pedir para perdoar justamente aqueles que invadiam os lares matando, estuprando, destruindo sem qualquer motivo. Após a leitura da sentença, o flagelo começou. Não houve em instante algum a figura do tal Barrabás que também foi morto posteriormente. Esse sim organizava resistências contra os romanos. Logo em seguida a cúpula do império se reuniu para almoçar. Fomos levados para uma espécie de corredor e fomos todos assassinados friamente. Eu morri, mas levei 2 comigo, fato este de que hoje eu não me orgulho nem um pouco. Morto aparentemente, pois eu ainda rondava tudo por ali mergulhado num silêncio profundo. Fui a todos os calabouços e prisões. Tentava libertar-os, mas não conseguia. Claro, eu estava de psicossomia e não tinha conhecimento. Saí dali e fui ao local das crucificações, tentava tirar meus amigos num desespero sem fim. Foi quando percebi aquele que eu conhecia muito bem através de contos e feitos realizados por ele. Estava sendo cravado na cruz. O centurião, ao perceber o silêncio, olhou nos olhos dele e percebeu a brandura dos universos, a doçura de ser e se manifestar. Largou as ferramentas e saiu correndo. Lá mais à frente foi capturado pelos colegas e executado por descumprir ordens. O silêncio e a escuridão tomaram conta de tudo em todas as dimensões. Todos saíram correndo apavorados e o abrigo mais próximo ficava a uns 300 metros do local. Estrondos ensurdecedores amedrontavam a todos. Maria e os mais chegados abrigaram-se em túmulos perto do local. Eu me senti subindo, atravessei uma parede e repentinamente, tudo ficou claro. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei, olhava e não entendia nada. Lá embaixo a cena terrível, muito sangue escorria. Entrei novamente através da parede. A claridade ofuscava-me por inteiro. Por um átimo de tempo pensei estar com a glória de Deus devido aos meus pobres conhecimentos da época. A calma, o silêncio e a plenitude eram sensações maravilhosas. Foi quando percebi que era uma enorme nave-mãe de uns 30 quilômetros de diâmetro, cuja sombra causava a escuridão lá embaixo. Sua vibração produzia estrondos e pânico tanto nos romanos invasores assassinos, quanto no vilarejo invadido e dominado.
Você pode checar tudo isto. Saía do corpo. Não houve a tempestade. 2. Antes de continuar com esse polêmico acontecimento, como considero-me um pesquisador amador, afirmo que minha intenção jamais será de ir contra as doutrinas vigentes hoje no planeta Terra. Se você é um humano de nível energético inferior a -5, está claro que não terá a mínima condição de compreender o que aqui escrevo. Peço-lhe, leia e tente assimilar o que lhe seja possível, ou faça de conta que tudo isso é apenas uma ficção. Um dia você comprovará. Aguarde. Quando percebi naquela tarde quente e escura o que estava realmente acontecendo, saí novamente da nave e desci. Minha intenção era checar os fatos sem emoções, sem me prender à tristeza do momento, apesar de já ter começado a chorar. No mesmo tempo sabia que já não tinha mais um corpo físico. Percebi que chorar é uma vibração e que as lágrimas aqui na dimensão física são apenas uma reação causada pela ação da vibração de tristeza, que naquele instante era somada pelo pânico. Todos estavam diante do desconhecido e jamais visto. Tudo estremecia. Percebi pois pequenas rochas rolavam de todos os lados. Procurei ficar ao lado de Maria e mais uns 5 que estavam com ela. Encontrei-os num amargo pranto. Algo intraduzível, uma tristeza, uma energia pesada de condolência, não pelo mestre que estava cravado na cruz, era visível a sua preocupação, Maria, por todos nós. A situação eu compreendia, a dor que ela estava sentindo era a mesma por nós humanos todos, não só os daquela época. Ela sabia que aquela perda e os acontecimentos futuros resultariam em grande prejuízo para todas as gerações. Pois o objetivo não é apenas a salvação de alguns, mas a evolução de toda a raça humana terrestre. Muitos mortos ou desativados também estavam ali presenciando tudo, inclusive extraterrestres. Disso eu tenho certeza, não eram humanos como nós. Saí dali e fui lá diante dos crucificados. O silêncio às vezes me incomodava. Cheguei mais perto pois queria ver o verdadeiro rosto do mestre. E lá estava, de olhos fechados, o sangue ainda escorria pelo seu rosto. Levei a mão e tentei tocá-lo. Foi quando percebi que estava novamente dentro da forte luz da nave. Saí outra vez e voltei diante dos crucificados. Agora eu queria saber onde ele se encontrava, já que não estava com Maria. Comecei a achar que por eu ser um errante pecador não tinha condições de encontrá-lo. Junto comigo havia uma centena de desativados, uns de semblantes felizes, outros como se estivessem com medo e muitos dormiam, obnubilavam, sobre o local. Fui ao palácio, uma espécie de QG, onde os chefões romanos imploravam aos seus deuses o fim daquele pavor. Até gostei de ver aquelas cenas onde os poderosos tremiam de medo debaixo de enormes mesas, gritavam e chamavam centuriões para protegê-los. Muitos suicidaram. Chamou-me a atenção o fato de um dos centuriões ter matado a esposa e o filho e logo após suicidar-se para não sofrer. Logo após o mórbido ato, todos ficaram obnubilados sonolentos, não subiam e nem desciam. Saí dali e voltei ao lugar onde estava Maria. Percebi que todos notavam que eu estava ali. Ela olhava pela fresta de uma porta e lá mais ao alto estava o corpo pendurado inerte daquele que foi seu filho. Em seus olhos não mais haviam lágrimas. Tentei chegar mais perto para um possível diálogo e novamente eu caía dentro da luz daquela imensa nave extraterrestre. A lucidez ainda era boa e resolvi explorar. Fui em direção ao centro da nave, tentei subir para a parte de cima. Aquela iluminação me atrapalhava, ou impedia-me. O silêncio profundo e uma espécie de pressa foram tomando conta de mim. Eu tentava compreender, buscando decifrar todas aquelas cenas jamais vistas, jamais imaginadas. Tudo era novo e inusitado. Não houve a tempestade final. Como não precisava caminhar e atravessava paredes, desloquei-me para o lado com a vontade de encontrar alguém e nada. Somente aquela iluminação muito forte.
Eu sentia que aquela luz me penetrava, sentia a base física me puxando de volta. Eu não queria, lutava, mas não foi possível. Acordei com a luz acesa, o rosto todo molhado pelo choro inevitável. Não conseguia me mexer. Comecei a fazer um exercício prânico, e através da respiração restabeleci os movimentos. Fiz uma harmonização, uma oração de agradecimento e me pus a anotar todos os detalhes. De tudo que constatei e vivenciei, resolvi comentar somente uns 10%, para não ferir as verdades absolutas e inquestionáveis que ainda existem dentro da nossa civilização, pois eu, apesar de ter feito essa experiência por 3 vezes, ainda estou em conflito e muito com os fatos. Realmente são fatos vivenciados, não se trata de ficção, imaginação, ou pura invenção. Por isso refiz as experiências em diferentes épocas. Pelo que já assisti 3 vezes, o Mestre Jesus jamais disse: Pai, por que me abandonaste? Posso dizer tranquilamente que foi mais uma invenção dos medrosos romanos que eram politeístas e queriam melindrar os ensinamentos de Jesus. Outro fato realmente ocorrido foi o da lança em que os centuriões faziam uma perfuração na base do pulmão direito para que o crucificado sangrasse até morrer. As zombarias foram poucas, pois o olhar silencioso do mestre fazia até os mais destemidos estremecerem, inclusive o centurião que matou a esposa e o filho e se matou. Foi o mesmo que sangrou Jesus. Sinto muito dizer, mas toda aquela conversa entre ele e os outros condenados também não ocorreu. A exaustão e a dor os tomavam inconscientes. Porém, desde quando estava sendo espancado, o mestre mantinha aquele semblante de perdão, de amor, que nenhum humano evoluído consegue compreender ou traduzir. A nave-mãe que pairou sobre o acontecimento era a mesma que surgiu no céu quando do nascimento de Jesus. Aquela que conduziu os reis magos, que são os seres de luz, os essênios, aos quais tenho me referido anteriormente. E, dentro da escala evolutiva essênia, existem os níveis de 0 a 10. Nível 10 dos que já passaram por aqui, foram somente Jesus e Maria, que hoje dão sustentação energética para que tudo seja harmonia nesta galáxia, apesar de tudo. Esses essênios habitam as Pleiades. Galáxia aberta. Inclusive o início dela você poderá ver a olho nu, quando o céu estiver estrelado, sem lua. É aquele amontoado de estrelas, que aqui em Dourados da primavera ou outono, por volta das 22 horas é possível que se veja ao nordeste. Essa nave pleiadiana é que assessorou Jesus nos 30 anos de estadia aqui na Terra. Na realidade fornecia alimento para o mestre que não comia as guloseimas daqui. Não possuía presas, aqueles dentões caninos que você tem, e ajustava o corpo humano, terrestre, para suportar a vibração de um ser de luz. Para que você compreenda, é o mesmo que tentar colocar toda a energia do Sol dentro de uma caixa de fósforos. Esses pleiadianos e senos estão nos observando e monitorando tudo, dentro das hierarquias celestiais. Nós os apelidamos de anjos de guarda e cometemos um gravíssimo erro achando que eles só atuarão quando morrermos. Talvez você ache que pegarão na sua mãozinha, conduzi-lo ao Senhor e pedirão perdão por você. Afinal, a burrice, a ignorância, a arrogância, a cegueira e o nível energético e humano, apesar de toda a pompa e tecnologia, ainda este. Fugir das responsabilidades para consigo mesmo, escondendo-se atrás do eu não sabia. Não será necessário sofrer. Apesar dos diferentes níveis evolutivos existentes aqui na Terra, está se formando a consciência dos que buscam respostas sobre a própria manifestação e para o que muitos estão se esbarrando em falsas verdades, baseadas em teorias, não totalmente condenadas, pois estamos aprendendo, é natural cometer erros. Neste caso eu não posso deixar de comentar a respeito. Existem aqui no nosso meio falsos pastores, falsos padres, falsos espíritas, falsos mestres, falsas filosofias, etc.
Porém nada é condenável, pois além do nosso nível evolutivo não permitir esta prática, fazemos isso com a maior naturalidade. Não é condenável e além de tudo é perdoável, pois tudo está alicerçado sobre a compreensão de cada um, o nível evolutivo. Por exemplo, quem sou eu para dizer que este ou aquele está errado? Eu jamais posso fazer isso, mas existem criaturas que não possuem espelho em casa e que estão agitando subnutridos de conhecimentos com palavras